Fala, meus amados irmãos do canal aqui Cristão Herege. No vídeo de hoje a gente vai discorrer sobre três principais temas: Carnaval, Quarta-feira de Cinzas e Quaresma. Quais são os simbolismos místicos, mágicos, cabalísticos que a gente tem sobre esses três temas? Isso tudo sem fazer script, sem nada, tudo no improviso. Estava aqui trabalhando, resolvi gravar esse vídeo. E estou ao lado de uma igreja católica, uma igreja muito bonita aqui nas dunas, Nossa Senhora de Lourdes, o pessoal subindo ali, tudo, fazendo a missa, ter a comunhão com o sagrado, cada um da sua forma, cada qual da sua maneira, e tá tudo bem, e tá tranquilo, estamos procurando, certo? Vamos lá, para poder não tomar muito meu tempo, nem o seu tempo. A gente está no período do carnaval, a gente sabe muito bem que o carnaval tem uma conexão, tem um elo com o mundo espiritual, com as coisas que acontecem do lado de lá. Se não vejamos o próprio nome do carnaval, a festa da carne. Então, na minha visão, rapidamente o que é que acontece? É um momento onde a gente expurga, certo? Os nossos instintos mais primitivos, os nossos demônios. A nossa psique precisa reservar um tempo no calendário do nosso ano, no calendário solar, ou no calendário da nossa vida, ou de 5 em 5 anos, para poder colocar os nossos desejos, os nossos demônios para fora. Para quê? Para que a gente consiga viver o resto dos dias do ano numa sobriedade, viver bem, sem colocar esses instintos para fora. E aí, como a gente quer colocar os instintos para fora, a gente faz isso no carnaval, que antecede o período de uma maior santidade que a gente precisa ter numa cultura cristã, que é o período da Páscoa. Então o carnaval está totalmente relacionado com a Páscoa. São dois extremos: a Páscoa simbolizando o Cordeiro que morre pelos nossos pecados da carne, que acontece no carnaval. E aí, quando a gente quer colocar para fora esse nosso instinto do nosso ego, esses nossos desejos, desses demônios que existem dentro de nós, nós temos vergonha. Porque a nossa centelha divina, a nossa mônada divina, não se compatiz com as sujeiras desse mundo. E aí o que a gente faz? A gente coloca máscaras. Por isso que o carnaval está muito relacionado com máscaras. Máscaras está relacionado com a dissolução do ego. Então, de uma certa forma, a gente quer colocar para fora os nossos instintos e dissolvendo o ego. Eu quero fazer o errado sem que ninguém saiba que eu estou fazendo o errado. É a hipocrisia do ser humano. E aí a gente quer isso, a nossa carne gosta disso, nossos instintos pedem isso. A sociedade e a cultura pedem isso como forma também de domínio da população. Certo? Aqui eu anotei algumas coisas. Então, máscaras de solução do ego. Certo? A gente no carnaval, a gente volta ao caos primitivo, aquela bagunça. É farinha para um lado, tem gente que gosta de outras farinhas, né? Mas eu tô falando aqui da farinha com o pessoal do Mela Mela, né? É uma putaria que acontece ali no carnaval, é um caos bonito, organizado, um caos primitivo, um caos essencial, um caos criativo, porque o universo ele começou através de um caos e de um caos ordenado, que foi pegando uma engrenagem e foi levando a vida até os dias de hoje, até eu estar gravando aqui de frente para a igreja, até você estar vendo esse vídeo aí no minuto 3 e 50 segundos. Um caos. Tudo começa pelo caos. Outro ponto do carnaval é o ritual de esvaziamento. Porque todo mundo ali muito doido, né, pivete? Álcool na cabeça, cachaça no cu. E aí, a galera fica muito doida. Música, trance, eletrônico, paredão, altas com MAD. E aí, o que acontece? Eles entram, né, quem curte isso, né, por isso que eu falei eles entram em um estado de transe, de êxtase coletivo. Isso gera um pico energético, certo? E aí, após esse pico energético, que tudo é alimentado por forças, caso você queira ou não queira, tudo que você faz, tem gente se alimentando e se aproveitando, certo? Então, esse pico energético, ele é usado, beleza, por seres que precisam desse pico energético. Só que o que acontece com você, o cavalo, o médium dessas coisas, né? O que acontece com você depois desse pico de euforia? Você cai numa depressão profunda, certo? Porque o nosso cérebro funciona assim.
pico de serotonina, logo após isso eu não tenho o mesmo prazer, eu caio na depressão. Então tem esses dois momentos ainda no carnaval. O ritual de catarse coletiva e depois da catarse vem o esvaziamento, vem a depressão. E aí por isso, certo? Que depois do carnaval a galera fica deprimida. E aí é onde entra o esvaziamento de si, se ligando com a quaresma. Você está triste no ritual de esvaziamento, e aí na própria quarta-feira de cinzas, você entende o conceito de impermanência, você entende que você vai morrer. A quarta-feira de cinzas é justamente isso, é o simbolismo da morte. Então você coloca umas cinzas ou na testa, no terceiro olho, ou na cabeça, para dizer que realmente você vai morrer. A vida, ela é efêmera. Quarta-feira de cinzas simboliza muito isso, certo? Essa morte simbólica, esse retorno ao essencial. Fiz muitas besteiras, fiz o que eu tinha que fazer, coloquei meus desejos, meus instintos, a minha carne aqui no mundo da matéria, gravei nas colunas da história a minha carne, o meu desejo da carne, e agora é momento de morte, agora chegou uma outra fase. Cheguei num pico de euforia lá em cima, me esvaziei da ressaca e agora eu vou me esvaziar ainda mais em prol da morte, a quarta-feira de cinzas, certo? Em prol da morte porque eu vislumbro o essencial. E aí é onde a gente sai da quarta-feira de cinzas e entra na quaresma. E entra na quaresma com essa busca pelo essencial depois de eu ter feito a besteira. É a história da humanidade, cara. Isso é muito bonito. O carnaval, a quaresma e a Páscoa simboliza a nossa vida. Simboliza a nossa passagem aqui no mundo, nesse vale de sombra da morte, nesse vale de lágrimas. Exatamente isso. E aí a gente vai na quaresma em rumo de uma perfeição espiritual. A gente entendeu que a gente deixou os nossos instintos no passado ali no carnaval, vivenciamos a morte na quaresma e estamos agora trabalhando, lapidando a nossa pedra para poder chegar na Semana Santa melhor do que o que a gente estava no carnaval. Então a quaresma traz essa ideia de disciplina espiritual, de realmente trabalho em cima da pedra, de jejum, de oração, de penitência, para poder a gente colocar nossa carne, que a gente deu vazão no carnaval, colocar nossa carne sobre domínio do espírito. Então esse é o motivo da quaresma, um caminho de renascimento espiritual, para em Cristo morrermos novamente, só que agora bons. Porque no carnaval morremos ruim na quaresma, nossa carne que morreu, e a gente evoluiu, cresceu, nos unimos com Cristo e juntos com Jesus na perfeição morremos novamente. A segunda morte, para poder não passar pela terceira morte. E com ele ressuscitaremos, certo? Isso é a Páscoa. Então carnaval e Páscoa tem tudo a ver. Meu irmão, se isso fez sentido para você, esse era o vídeo que eu tinha para poder gravar. Se fez algum sentido para você, reflita nisso. Veja o lado positivo da moeda. É um simbolismo, é um ritual de iniciação de todo brasileiro que fala muito com o esoterismo, fala muito com o misticismo, fala muito com o caminho iniciático, acerca de vencer a própria morte, acerca desses dilemas que o ser humano tem. Então, meu irmão, olhe com bons olhos para o carnaval, entenda a psique do negócio, entenda que também que tem muitos políticos, que tem muita gente poderosa que se aproveita desse pão e circo para poder sugar nas energias de alguma forma, para poder ganhar dinheiro de outras formas, para poder fazer um caixa dois. Isso tudo faz parte do mesmo. Aquilo que fala na música do Jorge Ben, quando dá Celeste Tábua de Esmeralda, né? É tudo volta ao retorno do tudo é a mesma coisa, de uma coisa só. E isso, quem se aproveita são tantos os políticos, quem está lá em cima, mas também como cortes celestiais e espirituais também aproveitam, tanto do momento da carne, como do momento da penitência, certo? Se são duas forças separadas e distintas que aproveitam, eu não sei dizer, eu sei que eles aproveitam, beleza? Então essa era a mensagem de hoje, eu acho que eu fui bem direto, bem claro, sem viajar muito, não deu nem 10 minutos de vídeo. Então se você curtiu, dá uma olhada aqui no canal, certo? Eu estou trazendo um pouco de conteúdo a mais, porque no começo do canal eu estava com uma estratégia mais de crítica. Eu vou criticar para ver se gera algum hype, mas, cara, energia negativa atrai energia negativa, então realmente o que eu vou trazer aqui, estou trazendo
conteúdos que agreguem a sua vida de alguma forma. E esse é um deles, pelo menos a sua curiosidade, pelo menos essa parte mais mística, certo? Meu intuito é levar um pouco de misticismo, principalmente para os crentes, para os protestantes que jogaram o misticismo na Igreja Católica, do cristianismo, tudo fora. A Igreja Católica que já jogou dos cristãos primitivos gnósticos fora, e aí nós, protestantes, jogamos fora, foi tudo, quase tudo, né? Enfim, Cristo é essencial em nossas vidas, mas não é porque ele é essencial que a gente tem que desprezar todo o resto que acontece no Paranauê da própria vida. Não é porque Cristo é essencial que não existe uma pedra, que não existe uma parede, que não existem colunas. Cristo, ele está sentado no trono, não é? Então tem um trono, certo? Tem um guardião do trono. Então os principados e potestades, meu irmão, bora acordar para a vida. Beleza? Ítalo Brandão, cristão herege. Se você ficou até aqui, dá um joinha, se inscreve no canal. Tamo junto. Aqui é meu anjo da guarda, que ficou com vocês o vídeo todo e vocês nem perceberam, mas quem tem o sexto sentido aberto aí percebeu desde o começo. Salve, salve. Shalom, shalom, salam aleikum. A graça e a paz do Senhor. Raush, raush. Até a próxima, meu querido irmão e minha irmã. Que Deus os abençoe. Em breve aí vou fazer uns ao vivos lendo Eclesiastes. Eu quero muito ler Eclesiastes com vocês, pegando tanto na Bíblia de Jerusalém, como na minha Bíblia pessoal, íntima, de Genebra, quando também compartilhando, porque eu vou entrar no OBS, vou compartilhar, para a gente dar uma olhadazinha também no hebraico e poder soldar algumas coisas da Cabala, junto no livro de Eclesiastes. Vai ser uma aventura muito massa, beleza? Valeu, galera, eu tô indo aqui. Até a próxima, que Deus abençoe e fui. Curtam o carnaval.